Olá, pessoal, tudo bem? Marcos Vicente aqui de São Paulo, capital. O amor, quando desequilibrado pela paixão cega, pode conduzir o ser humano a decisões trágicas. A história que nos foi relatada pela Revista Espírita no mês de setembro de 1858 revela um desses dramas da alma, cuja compreensão exige um olhar mais profundo sobre os sentimentos humanos e suas implicações espirituais. O caso envolve Luigi, um jovem sapateiro, e Victorine R., uma operária despontadora de botinas. Ambos estavam noivos, com proclamas de casamento já em andamento, vivendo uma relação que, a seus olhos, já se configurava quase como uma união definitiva. Em nome dessa convivência íntima, Luiz costumava diariamente tomar as refeições na casa da noiva, como medida de economia e aproximação afetiva. Porém, num dia comum, um desentendimento trivial entre os dois deu origem a uma discussão acalorada. Luiz, tomado pela emoção, deixou a mesa abruptamente e jurou não retornar. Ato impensado, fruto do orgulho e da impulsividade, mas que viria a desencadear consequências graves. Na manhã seguinte, arrependido, o sapateiro retornou para pedir perdão, mas Victorine, firme em sua decisão e talvez refletindo sobre o futuro de um relacionamento instável, recusou-se a reatar. Nem suas súplicas, lágrimas ou protestos sensibilizaram a jovem, que permaneceu intransigente. Dias se passaram e Luiz, ainda esperançoso, tentou um último apelo. Bateu à porta da noiva, identificando-se claramente. Victorine, porém, se negou a abrir, decidida a manter-se afastada. Foi então que, diante da negativa definitiva, Luiz pronunciou palavras de adeus e, em seguida, produziu um som abafado do lado de fora. Logo depois, ouviu-se o barulho de um objeto escorregando no chão. Victorine, acreditando que ele apenas aguardava em silêncio, prometeu a si mesma não sair enquanto ele estivesse ali. Poucos minutos se passaram quando um vizinho, ao subir o patamar com uma vela, avistou a cena horrível. O corpo de Luiz jazia estendido no chão, pálido e sem vida. Ele havia cravado no coração o próprio trinchete de trabalho, ferramenta comum entre sapateiros. Apesar do socorro imediato, já era tarde. O suicídio estava consumado. O episódio, publicado no jornal Le Cycle, despertou a atenção da Sociedade Espírita de Paris, que buscou, como era costume, aprofundar a análise moral e espiritual dos fatos. E em sessão realizada em 10 de agosto de 1858, evocou-se o espírito São Luís, reconhecido entre os benfeitores espirituais, para esclarecer os aspectos morais do caso. A primeira indagação feita ao espírito foi sobre a responsabilidade moral de Victorine, visto que sua recusa precedeu diretamente o suicídio.
São Luís respondeu que sim, ela possuía a responsabilidade, pois jamais o amou verdadeiramente. Ela manteve a relação sem reciprocidade, permitindo que Luís nutrisse esperanças infundadas. Sua culpa, portanto, consistiu em alimentar sentimentos que não compartilhava, iludindo-o, ainda que sem intenção deliberada de prejudicar. Contudo, esclarece-se que sua culpa é relativa, pois não provocou diretamente a morte. Sua responsabilidade não se compara à de alguém que, intencionalmente, incita outro ao suicídio. Mesmo assim, a responsabilidade moral por haver mantido um vínculo sem honestidade afetiva. A seguir, indagou-se se o suicídio de Luís encontrava alguma atenuante, dado o sofrimento emocional provocado pela recusa. São Luís respondeu afirmativamente. O suicídio cometido por amor, ainda que não justificável, é menos criminoso aos olhos de Deus do que aquele praticado por pura covardia diante da vida. Isso não elimina sua gravidade, mas a reduz em função das circunstâncias e da fragilidade emocional do indivíduo. A falha principal está na fraqueza diante da prova. O verdadeiro mérito espiritual consiste em resistir com coragem e resignação aos golpes do destino. Evocado o próprio espírito de Luís Di, seu depoimento foi profundamente revelador. Num primeiro momento, ainda imerso na perturbação pós-desencarne, Luís lamentava o gesto, reconhecendo que Vitorin não merecia tal demonstração de apego. Ele afirma que foi movido por paixão e não por amor verdadeiro. O amor puro, segundo ele próprio reconhece, não deseja causar sofrimento ao outro. Curiosamente, Luís declarou que ao bater à porta da jovem, não tinha a intenção premeditada de se matar. A decisão extrema nasceu do desespero diante da recusa definitiva. Foi um impulso fatal, um momento de vertigem emocional que culminou na tragédia. Ele admite, já no plano espiritual, que errou ao abreviar sua vida, que deveria ter suportado a dor da separação e seguido adiante. Sua condição espiritual após o desencarne revela sofrimento e arrependimento. Luís afirma sentir-se ainda preso à cena do ocorrido à porta da amada, revivendo mentalmente o instante da rejeição. Sofre não apenas pelo ato em si, mas também pela persistência da lembrança e da ligação afetiva mal resolvida. Sua perturbação espiritual é intensa, como ocorre com muitos suicidas, e sua recuperação demandará muito tempo, amparo e autocompreensão. A última resposta que dá é talvez a mais instrutiva. A paixão cega o homem e leva-o a fazer tolices. Só o compreende quando não há mais tempo. Essa afirmativa sintetiza a fragilidade do espírito humano diante de sentimentos desordenados. O Espiritismo, em sua profundidade moral, ensina que os sentimentos, quando exacerbados e guiados pela ilusão, podem se tornar armadilhas dolorosas.
A paixão, sem os freios da razão e da maturidade espiritual, degenera em apego doentio, ciúmes, impulsividade e, em casos extremos, na autodestruição. Em síntese, este caso, ao mesmo tempo simples e trágico, revela a importância do autoconhecimento, do amor equilibrado e da fé nas provas da vida. O suicídio, em qualquer circunstância, é sempre um erro, uma fuga antecipada que acarreta sofrimentos espirituais inevitáveis. No entanto, a justiça divina é proporcional e misericordiosa, considerando as intenções, os sentimentos e o grau de compreensão moral do indivíduo. O Espiritismo não condena, mas esclarece. Mostra que o sofrimento pode ser vencido sim, que as dores da alma têm remédio na resignação, na coragem e no amparo da espiritualidade superior, e que por mais intensa que seja a tempestade emocional, nenhuma dor justifica o fim voluntário da existência. Um grande abraço, reflexão sobre o texto e um imenso beijo no coração de todos.